Vamos ler em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 29 apenas. Assim diz, irmãos, a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sermão: Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse é o título do nosso sermão. Estreitamente ligada ao tema do sacrifício está a referência da Escritura a Cristo como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro desempenhou um papel importante na história e na adoração de Israel no Antigo Testamento. Debaixo do sistema sacrificial do Antigo Testamento, um cordeiro sem mancha era oferecido nos sacrifícios diários da manhã e do pôr do sol, de acordo com Êxodo 29, 38 e 39. Êxodo capítulo 29, versículo 38 e 39 vai mostrar exatamente isso, que diariamente era oferecido um cordeiro sem mancha, tanto pela manhã quanto ao pôr do sol. No sábado, o dia do Senhor, na antiga aliança, o número de ofertas era dobrado, de acordo com Números, capítulo 28, versículo 9 e 10. Além disso, um cordeiro era morto na Páscoa, a festa religiosa que comemorava a libertação de Israel da terra do Egito e dos laços terríveis da escravidão. Embora a metáfora de um cordeiro certamente sugira a delicadeza e a mansidão do comportamento de Cristo, esse não é seu significado primário. À luz do contexto histórico, a imagem de Cristo como um cordeiro aponta principalmente para ele como o sacrifício expiatório pelos pecados do seu povo. Então, quando todo o Antigo Testamento usa a tipologia de um animal, de um cordeiro, para apontar para Jesus, Cristo, o Cordeiro de Deus, não é para pura e simplesmente realçar o seu caráter virtuoso, de manso, de delicadeza, de passividade, mas acima de tudo, o seu significado primário é apontar para a realidade do fato de que Cristo, ele é o Cordeiro que foi entregue como um sacrifício expiatório pelos pecados do seu povo. Eu quero ver aqui com vocês basicamente 2 pontos a respeito dessa verdade de que Cristo é o Cordeiro de Deus. No primeiro aspecto é que Cristo, ele é o Cordeiro sacrificial. Se ele é o Cordeiro que aponta para a realidade do fato de que ele é o sacrifício que foi entregue para a expiação dos pecados do povo, primeiramente ele foi entregue como um Cordeiro sacrificial. Cristo é o Cordeiro sacrificial. Foi o sacrifício entregue pelo pecado do seu povo. Irmãos, o Cordeiro desempenhou um papel importante no sistema sacrificial do Antigo Testamento. No entanto, irmãos, tais sacrifícios eram meras sombras e tipos que apontavam para o único Cordeiro, o que viria para tirar os pecados do seu povo. Esse Cordeiro quem é? Jesus Cristo de Nazaré. O texto que nós lemos, João 1, 29, diz: no dia seguinte vi João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que é manso, que é delicado e é pacífico. E João então apontou para as virtudes? Não, evidentemente. Ele apontou para o principal significado do fato de Cristo ser o Cordeiro de Deus, um sacrifício pelo pecado do seu povo. Por isso que ele clama dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, como um membro da família sacerdotal, João Batista estava mais do que familiarizado com os termos do Cordeiro sacrificial e do Cordeiro da Páscoa, segundo o Antigo Testamento. O fato da referência de João
Aparecer duas vezes é muito significativo, né? Aparece no versículo 29 e no versículo 36. Eis o Cordeiro de Deus novamente. João Batista viu Jesus não como um libertador político ou apenas um modelo, mas como um cordeiro sacrificial, nomeado por Deus para tirar os pecados do mundo. Agora, evidentemente, né? A ideia aqui de mundo não é mundo no sentido individual relacionado a cada pessoa, porque aí, consequentemente, nós cairíamos no universalismo. Se Cristo morreu por todos, sem exceção, a cada indivíduo, então segue-se, consequentemente, que todos necessitam ser salvos. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício expiatório. Ele foi entregue para efetivamente e eficazmente expiar o pecado do povo. E se ele morreu no lugar de todos os indivíduos, segue-se que o pecado de todos os indivíduos necessariamente já foram expiados e devidamente pagos através do sacrifício de Cristo. Portanto, todos devem ser salvos, todos serão salvos. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina o universalismo. A Bíblia ensina que alguns serão salvos, enquanto outros não. Então, o sentido da palavra de mundo aqui, em João principalmente, do Evangelho de João, que é um apóstolo, que é um judeu, que escreveu para os judeus. Então, quando ele emprega, principalmente aqui nos primeiros capítulos, no capítulo 1, mundo, capítulo 3, o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo. A ideia do apóstolo João não é cada indivíduo, mas é toda a etnia debaixo da terra. Jesus morreu por pessoas de todas as etnias debaixo da terra, debaixo de todas as nações. É o texto devocional que nós lemos em Apocalipse 5, não é isso? Digo-lhe ao Cordeiro de receber a glória, o louvor e a adoração, porque com o seu sangue comprou para Deus povos de todas raça, língua, tribo e nação. Então, primeiramente, é isso que nós precisamos entender: que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sentido de que ele expiou, morreu para expiação de povos de toda raça, língua, tribo e nação, e não está se referindo a todo indivíduo, cada pessoa sem exceção. Porque aí a consequência lógica desse raciocínio, iríamos cair na salvação do todo também. Se ele morreu no lugar de alguém, e este alguém é cada indivíduo, então todos vão ser salvos, necessariamente. Porque ele morreu e expiou o pecado de todos, portanto todos estão sem culpa diante de Deus e todos têm que ser salvos por Deus. Mas essa não é a Bíblia que a Bíblia ensina. Então o mundo aqui se refere a povos de todas as nações, de todas as etnias, porque a ideia aqui do apóstolo João, que era um judeu, escrevendo para judeus, é que os judeus naturalmente pensavam que a salvação era somente de quem? De Israel, do povo judeu. E João, quando diz mundo, ele está referindo, não, Jesus morreu por pessoas de todo o mundo, para tirar o pecado de pessoas de todas as nações. Porque Deus amou o mundo. Deus amou não significa cada indivíduo necessariamente, mas Deus amou pessoas de todas as nações debaixo do céu, não apenas dentre os judeus. Essa é a interpretação clássica e clara à luz de toda a teologia joanina, tanto no Evangelho quanto nas suas cartas que nós já passamos aqui, como também em Apocalipse. A ideia é o mesmo: nações, raça, tribos e línguas, povos de todas as nações, e não cada indivíduo. A palavra aí, irmão, tirar, vem de uma palavra que carrega a ideia de levantar ou retirar. Em referência a Cristo, isso significa que Ele tomou nossos pecados e os levou embora. O poder e eficácia da morte de Cristo continua até o fim do mundo. A palavra aí, pecado, está no singular que aparece, né? Indicando o pecado como um todo, a medida completa de cada tipo de pecado. O sacrifício de Cristo expiou eficazmente
cada pecado do seu povo, de forma completa, de forma plena. É por isso que podemos dar o nosso amém para aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8 primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando Paulo fala que não há nenhuma condenação, é porque não há de fato nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus morreu para expiar os pecados destes que viriam a crer nele, pela fé somente. E ele expiou não apenas alguns pecados, mas ele expiou todos os pecados do seu povo, do passado, do presente e do futuro, de forma eficaz, de modo que não há mais nenhuma condenação para o seu povo. Agora, irmãos, antes de João Batista, um outro profeta já se referia a Cristo como um cordeiro que tiraria o pecado do seu povo. Que profeta é esse? Isaías 53, versículos 6 e 7, olha o que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Irmãos, a palavra aí desgarrado que aparece no versículo 6 vem de uma palavra que significa errar, desviar-se, vagar ou cambalear. Às vezes é usada como referência à intoxicação. Todos os homens se afastaram de Deus e hoje são considerados como homens intoxicados, que cambaleiam em sua embriaguez carnal, mundana, perversa, pecaminosa. A frase aí, cada um se desviava pelo caminho, prova que todos os homens seguiram um caminho que parecia certo para eles, mas seu fim são caminhos de morte, como diz Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, bom, reto, agradável, mas o final dele é caminho de morte e destruição. Para nos salvar, irmãos, era necessário que Cristo suportasse nossa iniquidade e fosse levado ao matadouro como nosso substituto. Essa é a ideia quando a gente se refere ao sacrifício de Cristo como sendo um sacrifício vicário. A palavra é vicário, né? A ideia por trás é exatamente de um substituto. Por exemplo, quando as pessoas se referem aos padres ou ao Papa como sendo o vicário de Cristo, o que é que eles estão dizendo? O substituto de Cristo, aquele que ficou no lugar de Cristo, aquele que representa Cristo. Mas Cristo aqui é o sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. Ele substituiu o seu povo, assumindo o seu lugar de criminoso, assumindo a sua iniquidade, assumindo a sua transgressão, os seus pecados, a sua culpa, e Deus, que é justo, puniu nele a nossa transgressão. Deus tratou o seu próprio filho como sendo um criminoso, irmãos, como sendo um malfeitor, como sendo um maldito, como as escrituras dizem que ele se fez maldição por nós, dando ele a paga que um maldito merece, dando ele a sentença que um criminoso merece, a morte debaixo da sua ira. E por que isso? Porque Cristo estava substituindo o seu povo naquela cruz. Aqui vemos que João Batista não foi o primeiro profeta a se referir a um Messias como um cordeiro que tiraria o pecado do seu povo. Isaías já falava sobre isso. Agora veja como Pedro se refere a Jesus e a sua obra em 1 de Pedro 1, 18 e 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue
como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. A palavra resgatado do versículo 18 significa comprar de volta alguém ou alguma coisa da escravidão ou do cativeiro. Nesse contexto, o crente é redimido do modo de vida fútil e vão que herdou dos seus antepassados. Isso pode se aplicar ao pagão ou ao judeu. As tradições, rituais religiosos e códigos morais de judeus e gentios não têm poder para salvar. As tradições que vocês receberam do pai de vocês, os rituais religiosos que vocês praticam, os códigos morais e éticos, tanto entre os judeus quanto os gentios, não têm poder de salvar vocês. Ontem foi dia 2, não é isso? Dia dos mortos. E quantas famílias não saíram das suas casas para praticar os seus rituais religiosos nos cemitérios em favor daqueles que já tinham morrido? Vão. Simplesmente inutilidade. Não serve nem para salvar a si mesmo, nem tampouco para aqueles que já partiram desta vida. Nada desses ritos religiosos, como é ensinado pela Igreja Católica, como é ensinado pelo islamismo, como é ensinado por várias religiões aí de obras, como a gente já sabe definir bem, religiões de obra e religião de graça. A única de graça é o Evangelho verdadeiro e bíblico, o resto é tudo obras, em que o homem tem que fazer alguma coisa para agradar a divindade adorada, fazer peregrinações, rezar tantas rezas ou terços, acender tantas velas, ir para determinados lugares considerados santos, venerar os santos, fazer viagens para os lugares sagrados de cada religião. Vão. Inútil. Não tem poder contra a sensualidade, como Paulo fala aos Colossenses, contra a impureza, contra o pecado, e tampouco tem o poder de salvar você. Engano, ilusão. O único sacrifício, a única obra que tem poder de salvar pecadores como eu e você, já foi realizada há 2000 anos atrás, em um monte chamado Calvário, em que o Filho de Deus foi exposto à vergonha, à crucificação e à humilhação, padecendo debaixo da ira de Deus como um malfeitor, tão somente porque ele assumiu o lugar do seu povo, assumiu os seus crimes, as suas iniquidades, a sua transgressão, a sua maldade, a sua malícia, a sua mentira e toda sorte de iniquidade que vocês possam imaginar, e morreu como um pagamento pelo preço de todos os nossos pecados, para expiar todos eles. E, portanto, é somente em virtude desta obra que pecadores como nós podemos ser salvos, não em rituais religiosos que nós possamos fazer, não nas tradições religiosas que nós herdamos dos nossos pais, não num código de conduta moral e ético que nós podemos nos adequar e nos amoldar. Não é nossa moralidade, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: o Evangelho não é sobre ser moral, o Evangelho não é sobre moralidade e ética, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, é sobre Deus, é sobre a sua obra consumada na cruz do Calvário. É isso. Seguindo, de acordo com Levítico 22, do 20 ao 24, um cordeiro imaculado era requerido como oferta. Segundo Pedro, nesse texto que nós lemos, 1 Pedro 1, do 18 e 19, Cristo
é esse cordeiro? Que cordeiro? Imaculado, sem defeito, sem mancha, sem falha. As Escrituras declaram: pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, conforme Salmo 49:8. Nenhum pagamento que o homem pudesse fazer seria suficiente para redimir sua alma. Vou repetir: nenhum pagamento que o homem pudesse fazer seria suficiente para redimir sua alma. Somente o sangue derramado por Cristo no Calvário seria suficiente, porque era de valor infinito. Nós não somos sem mácula, nós não somos sem defeito, nós não somos sem mancha. Por isso que nada que nós façamos ou deixamos de fazer é suficiente para expiar os nossos pecados. Nada que fazemos ou deixamos de fazer é suficiente para redimir a nossa alma. Mas o fato de Cristo ser sem mancha, ser imaculado, ser sem defeito, completamente puro, a obra dele é completamente suficiente para remir almas impuras como a nossa. O sangue de Cristo, ele é puro o suficiente para nos lavar, para nos limpar de toda a nossa iniquidade e toda a nossa transgressão, porque ele é completamente perfeito, completamente puro, completamente imaculado e sem mancha, e de um valor infinito. Então, irmãos, Cristo, ele é o cordeiro sacrificial entregue para a expiação de todo o nosso pecado. Mas, em segundo lugar, Cristo é o cordeiro pascual. Ele é o cordeiro sacrificial, bem como também o cordeiro pascal. Irmãos, um cordeiro foi morto na Páscoa, a festa religiosa que comemorava a libertação de Israel da terra do Egito e dos laços terríveis da escravidão. Na noite em que Deus julgou os egípcios, cada família em Israel foi ordenada a tirar a vida de um cordeiro e espelhar seu sangue nas ombreiras das portas e na verga da sua casa. Lembra desse evento lá em Êxodo? Na saída do Egito, na noite, da morte dos primogênitos, apontava para Cristo. Toda aquela casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro receberia a ira de Deus, o juízo divino. Isso aqui já aponta para uma realidade nossa, Cada um de vocês que tem em suas vidas a marca do sangue do cordeiro sobre vocês, estão livres da ira vindoura, conforme Romanos capítulo 5, versículo 9, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Todavia, aquele que não tem em suas vidas a marca do sangue do cordeiro, estão debaixo do juízo e da condenação de Deus, e a qualquer momento o anjo da morte virá sobre você, porque você não está coberto com o sangue do cordeiro, sem mácula e sem defeito. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito em julgamento, ele passaria sobre o povo de Deus. Quando visse o sangue do cordeiro que foi morto, esse é o significado da Páscoa. Não que é Páscoa, passar por cima. Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com coelhinho, como culturalmente estamos acostumados. Mas Páscoa tem a ver com um cordeiro. O animal da Páscoa é um cordeiro e não um coelho. Os elementos da Páscoa, segundo o Êxodo, eram pães asmos, ervas amargosas, não chocolate. Mas o significado da Páscoa é passar por cima.
a casa tivesse na verga da porta e na obreira da porta a marca do sangue do cordeiro, quando o anjo da morte viesse, que era aquele que traria o juízo de Deus, o que é que ele faria? Passava por cima da casa, não entrava naquela casa para exercer o juízo de Deus. Por quê? Porque tinha a marca do sangue na porta daquela casa. Ou seja, um cordeiro sem defeito tinha sido morto, sacrificado em favor daquela casa, daquele povo que confiou na palavra de Deus e que obedeceu ela conforme Moisés ensinou. Não é difícil ver como o Cordeiro Pascal é um tipo de Cristo. O homem quebrou a lei de Deus e está debaixo da sentença de morte. Cristo permaneceu no seu lugar, Cristo permaneceu no lugar do seu povo condenado e morreu em seu favor. Como o Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, seu sangue foi derramado para livrar seu povo da morte, do juízo e da condenação eterna. Irmãos, o texto que relata a libertação de Israel do Egito através da morte do Cordeiro da Páscoa está em Êxodo capítulo 12, do 1 ao 24. Queremos ver alguns pontos aqui. Como o Cordeiro Pascal é descrito em Êxodo 12, 5. E como essa descrição se aplica a Cristo como o Cordeiro de Deus? Êxodo 12, 5. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. A palavra aí, sem defeito, vem de uma palavra que define o que é inteiro, saudável, intacto ou inocente. Como resultado do pecado, o homem é desfeito, prejudicado e culpado. O cordeiro fisicamente imaculado era um tipo e símbolo de Cristo sem pecado, que se oferecia como sacrifício pelo pecado do seu povo. Que coisa maravilhosa! Agora, o que é que deveria ser feito? De acordo com o capítulo 12, versículo 21 de Êxodo. E como essa mesma verdade se aplica a Cristo como Cordeiro de Deus? Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. A palavra aí para imolar, irmão, vem de uma palavra que também pode ser traduzida como abater. Isso foi abatido. O abate do Cordeiro Pascual prefigurava a morte de Cristo para a redenção do seu povo. No texto que nós lemos na devocional, em Apocalipse 5:9, as hostes celestiais adoram a Cristo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo foi imolado, Cristo foi abatido no lugar do seu povo. Agora, o que é que o versículo 22 de Êxodo 12 nos ensina em relação a Cristo como um Cordeiro de Deus? Diz assim o versículo: tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas obreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Primeiro, irmãos, era necessário que os israelitas acreditassem em Deus e confiassem nos meios de salvação que Ele havia prescrito. Era através do sangue do Cordeiro da Páscoa que eles seriam salvos do julgamento vindouro. Da mesma forma, devemos acreditar no testemunho de Deus a respeito do seu Filho, de acordo com 1 de João, versículo 5, versículo 9 a 12. Capítulo 5, versículo 9 a 12. Olha o que diz: o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados é o único meio de redenção e reconciliação com Deus. Você entendeu isso? O sacrifício de Cristo pelos nossos pecados é o único meio de redenção e de reconciliação com Deus. Não existe outro meio. Não existe outra forma, não existe outra maneira e não existe outra fonte através da qual você será redimido e reconciliado com Deus, senão através da morte de Cristo. O sacrifício de Cristo em favor dos pecadores. Em segundo lugar, era necessário que os israelitas permanecessem dentro dos seus lares, debaixo da proteção do sangue. Ser apanhado do lado de fora seria morte certa.
Da mesma forma, o crente não tem salvação fora de Cristo e sua obra expiatória no Calvário. É somente em Cristo que todas as bênçãos de um relacionamento renovado com Deus chegam ao homem. Resumindo, fora de Cristo não há salvação. Pedro já disse em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro nome debaixo do céu, em nenhum outro nome é dado aos homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, somente através de Jesus Cristo. Em Atos 13, versículo 48, também a mesma ideia, que os profetas já anunciavam, já pré-anunciavam, já declaravam que era no nome de Cristo que nós alcançaríamos a remissão dos nossos pecados. Não tem como ser salvo fora de Jesus. Por isso que o Evangelho, ele é um escândalo para o mundo. Por quê? Porque o Evangelho declara que não há outro meio, ou outra forma, ou outro lugar, ou outro alguém, para que um pecador seja salvo, senão Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Só através dele, irmãos. Somente através dele que nós somos redimidos e que somos reconciliados com Deus. Deixa eu correr aqui. Agora, qual a importância do sangue de Cristo como Cordeiro Pascual? E como se aplica ao sacrifício de Cristo e ao julgamento de Deus, de acordo com o versículo 3, de acordo com o versículo 23 de Êxodo 12. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O sangue era a única diferença entre os egípcios, que foram destruídos pela ira de Deus, e os israelitas, que foram libertos do seu julgamento. Era a única diferença, era o sangue. Da mesma forma, não é o caráter ou os atos do crente que o salvam do julgamento de Deus, mas Cristo e o sangue que ele derramou em favor do crente no Calvário. Não são os atos, não é o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas boas obras, os nossos bons feitos, que nos livra do julgamento de Deus. Ao contrário, de acordo com Isaías 64:6, diz que as nossas melhores atos de justiça são como trapos de imundícia, não serve para nada, somente para nos condenar. Mas somente, irmãos, Cristo e o seu sangue derramado em favor do crente no Calvário. É isso que nos livra da ira, da condenação e do juízo vindouro que virá sobre toda a terra. Tudo se resume nisso. Se estamos cobertos, marcados e limpos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ou não. Se em nós há a marca do sangue de Cristo, o seu sacrifício que foi morto e imolado no nosso lugar, estamos livres, salvos do juízo vindouro. Todavia, se em sua vida não tiver a marca do Cordeiro de Deus, o seu sangue, se você não estiver limpo através do seu sangue, purificado através do seu sacrifício, o juízo de Deus virá, ele consumirá, ele destruirá para sempre. Tinha mais coisa para falar, mas deixa eu parar por aqui que é o suficiente. À luz de tudo isso que você acabara de ouvir, primeiro me refiro aqui aos crentes. Costumo sempre terminar com essa pergunta: como você deve responder a esse grandioso sacrifício feito em seu favor?
Com indiferença? Com apatia? Com desprezo? Porventura, irmãos, nós não deveríamos responder a esse tão grande obra e ato de Cristo feito em nosso favor com amor, com graça, com ações de graça, com benevolência, com obediência? Não seria assim que deveríamos responder? Visto que Ele foi aquele que assumiu os seus crimes, os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, a sua maldição, tomou sobre si, assumiu o seu lugar e recebeu a justa condenação e punição que você merecia. E exatamente em virtude deste sacrifício é que você está livre da condenação eterna. Como responder a tão grandiosa obra de Cristo feita em nosso favor, irmãos? Dedicando-se a viver para Deus para todo sempre. Eu não quero aqui novamente contar aquela velha história da escrava, que foi comprada com um grande preço. Você já sabe de qual. Em que quando ela entendeu, ela entregou-se voluntariamente ao Senhor que lhe comprou, desejando e anelando ser escrava dele para sempre, de forma voluntária, alegre, contente e satisfeita. Responda a essa grandiosa obra de Cristo num Calvário em seu favor desta forma: viva para Ele. Entregue-se completamente a Ele, consagre a sua vida a Ele, dedique-se completamente a Ele em todos os seus afazeres, em todos os aspectos da sua vida. Como nós vimos hoje pela manhã, reforme a sua vida e amolde a vontade de Deus. E se conforme à vontade de Deus nas Escrituras, do modo como Ele quer que nós vivamos. De novo, não para ser salvo, porque ninguém será por isso, mas pelo fato de que esta salvação já alcançou você, e em resposta a ela, faça isso. Busque viver uma vida agradável ao Senhor. Dê uma vasculhada na sua vida, como nós vimos hoje pela manhã. Olhe o guarda-roupa da sua alma. Olhe debaixo da pia da sua alma. Olhe debaixo da cama e do tapete, debaixo dos armários, debaixo das estantes. Desmonte tudo. Limpe. Faça uma faxina. Viva para Ele, com tudo que você tem, com tudo que você é e com todo o seu ser. Agora eu me volto para aqueles que não são crentes. Qual é a sua esperança? Quero lhe dizer que se você tem qualquer outra esperança, você está completamente perdido e enganado. Quero lhe chamar, quero lhe convocar a você se arrepender de todos os seus pecados e todos os seus maus caminhos e confiar única e exclusivamente na obra de Cristo na cruz do Calvário, como sendo absolutamente e completamente suficiente para salvar-te. Pois eu lhe garanto, não há outro meio de ser salvo, não há outro nome pelo qual importa que você seja salvo, senão o nome de Jesus Cristo. E se você não crer nele, não importa quem você é, rico, pobre, intelectual ou ignorante, sábio ou indouto, se mora na capital, se mora no sertão, de que família você é, de que tradição, não importa quem você é. Se você não confiar única e exclusivamente em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua obra,
como sendo completamente suficiente para a sua salvação, você será condenado. Se você não se apossar pela fé somente, na obra de Cristo, no sangue dele, derramado em favor dos pecadores, se você não for limpo completamente através do seu sangue derramado naquela cruz, não há outro meio de escapatória para você. Você será condenado. Você sofrerá o juízo de Deus. O anjo da morte e da destruição virá sobre o mundo mais uma vez no final dos dias, para exercer justiça e juízo da parte de Deus sobre todos aqueles que se mantiveram incrédulos em relação ao seu Filho, sobre todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Portanto, nesta noite se arrependa, no pó e na cinza, reconhecendo a sua imundícia, o seu pecado e a sua transgressão, e venha para Jesus. Se lance com tudo que você tem, tudo que você é, aos pés da cruz, em humilhação. Creia com todo o seu coração na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, conforme a promessa das Escrituras, você será salvo, você será perdoado, você será justificado, e portanto significará que todos os pecados já foram expiados na cruz do Calvário, já foram expiados na cruz do Calvário. Confia em Cristo, e Ele te salvará. Amém. Pois Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não há outro além dele. Ó Senhor Deus bendito, essa palavra encontre guarida, Senhor, os corações aqui presentes, avivando os teus filhos, desvendando os olhos e fazendo com que os teus filhos aqui presentes enxerguem a magnificência e a gloriosa obra de Cristo na cruz do Calvário, feita em nosso favor, Senhor. E em resposta a isso, viva para a tua glória, com tudo que somos e temos, te amando com todo o coração, alma, força e entendimento, e uns aos outros como a nós mesmos, buscando viver uma vida agradável a ti, ó Senhor. Nós somos gratos ao Senhor Deus por Jesus, pelo teu Filho, pelo teu santo Cordeiro, que foi morto, imolado, abatido em nosso lugar. Graças te damos, ó Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essas verdades, que essa palavra alcance também lugar, Senhor Deus, nos corações daqueles que não são crentes em nosso meio, Senhor. E com teu poder, ó Senhor, com a ação poderosa do teu Santo Espírito, convence-os dos seus pecados e os atrais a Cristo Jesus, nosso Senhor, para que eles possam ser salvos, libertos e transformados. Ó Senhor Deus, faz isso para o louvor da tua glória. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.